Bom dia, você que está acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país, para trazer um cenário e montar um quadro do desenvolvimento das lavouras em todas essas regiões. Para isso, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão as lavouras aí para você, aí na sua localidade, para irmos juntos montando esse quadro, montando este cenário. Uma outra maneira de você participar é enviando as suas imagens, as suas fotos, os seus vídeos, para a gente acompanhar como é que estão os trabalhos aí na sua região. Vamos agora passar por algumas dessas imagens. Vamos começar com o Renato Silva, produtor rural lá em Guaíra, no estado de São Paulo, mandou esse vídeo mostrando a mosca branca aparecendo nas lavouras recém-plantadas de feijão. Renato Silva esteve com a gente há um mês, cerca de um mês, aqui no Realidades da Safra, contando justamente essa preocupação para a nova safra de feijão diante da alta pressão das moscas brancas. A gente consegue ver justamente essa presença maciça do inseto nessas lavouras de feijão recém-plantadas lá em Guaíra, no estado de São Paulo, vídeo enviado pelo Renato Silva. Outra região que já está sofrendo com ataque de pragas é Carapó, no Mato Grosso do Sul. Aí as fotos do André Marques, mostrando os insetos já aparecendo nas lavouras recém-plantadas. Então, uma segunda safra que começa já com alta pressão de insetos em algumas das principais regiões produtoras do país. Para a gente encerrar esse nosso giro de imagens, vamos lá para Madre de Deus, em Minas Gerais. Estado mineiro, colheita da safra de verão de milho acontecendo. O Fernando Ronaldo mandou as imagens aqui para a gente. Aí as atividades de campo avançando, colheitadeiras passando pelos campos. E aí, linda essa imagem da colheita sendo finalizada em Madre de Deus, Minas Gerais, colheita do milho verão, ali bons resultados de produção, de produtividade, as imagens do Fernando Ronaldo, lá de Madre de Deus, em Minas Gerais. Você também pode participar aqui com a gente, mande a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui pra gente. Você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do Notícias Agrícolas, que é o @Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do NA para você mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo e a gente passar aqui ao longo da nossa programação nos próximos dias, compartilhar com todo mundo que acompanha a gente como é que estão as lavouras aí na sua região. No programa de hoje, a gente vai receber entrevistados, convidados, produtores, especialistas para trazer um cenário. Primeiro, um balanço de como é que estão essas atividades de colheita da safra de soja até aqui no Brasil e também já um olhar para as atividades de plantio da segunda safra de milho, que vem avançando na sequência também. Vamos começar agora, então, o Entrevistas da Safra. Começando o nosso giro de entrevistas, vamos receber a Laíde Zirman. Ela é analista de mercado da G Rural, vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse avanço dos trabalhos de colheita, expectativas para essa safra de soja 24-25. A Laíde, é muito prazer recebê-la aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para falar um pouco de safra. Então, a gente, né, tem aí uma safra desafiadora para o Brasil. A gente iniciou com expectativas de uma super safra para a soja 24-25 no Brasil. Ainda temos uma boa oferta, mas com alguns problemas regionalizados, como todos já devem saber, né? Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, foram regiões aí que sofreram com estiagem, calor nessa virada de ano e tem reduções de produção. Vamos olhar para a colheita, Laíde, porque essa última semana foi de avanço significativo para essas atividades, né? Sim, o grande destaque da colheita de soja na última semana, segundo os dados aqui da G Rural, foram Mato Grosso e Goiás. São estados que vinham com atraso de colheita devido às chuvas em excesso de janeiro e agora, desde o início de fevereiro, conseguiram imprimir um bom ritmo, avançando à frente da média de 5 anos, se igualando ao ano passado em ritmo de colheita, que foi um ano com uma colheita muito acelerada. E aí, levando o Brasil até a última quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a 30,8% de soja colhida no Brasil. Isso aí é bem em linha com os 39%, 40% da safra passada para esse mesmo período, e também à frente da média de 5 anos, que era 30% nesse período.
Agora, esses trabalhos devem continuar avançando bem, Elaide? As condições são positivas para essa parte final ali da colheita? Sim, agora nesse momento, pelo menos nessa última semana de fevereiro, a gente ainda deve ver um movimento muito intenso de colheita no centro-oeste brasileiro, né? Então, por quê? A janela de safrinha está chegando ao fim, então o produtor tem que colher essa soja para poder plantar milho, e depois a gente deve aí entrar em março perdendo um pouquinho desse ritmo, porque aí a gente vai entrar com as áreas mais tardias, Mato Piba, esperar a colheita do Rio Grande do Sul chegar. Mas aí deve ainda continuar em um bom ritmo, com certeza, essa próxima semana, essa semana que a gente está vendo já, muita colheita acontecendo aí em Goiás, Mato Grosso, de olho na janela de safrinha. E você tinha comentado as questões de produção, Elaide, como é que estão esses números nesse momento aí para a Rural? Houve até uma redução diante da última estimativa, né? Isso mesmo. No dia 17 de fevereiro, a gente fez uma nova redução e agora a gente espera um Brasil com 168,2 milhões de toneladas. Esse número é um pouquinho menor do que as 171 milhões de toneladas que a gente esperava lá no mês anterior, de janeiro. Isso se deve a uma redução no Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, o próprio oeste do Paraná, que teve alguns ajustes que puxaram o número para baixo, mas esse número só não é menor porque a gente vê aí estados com recordes de produtividade, como é o caso de Mato Grosso, Goiás, e a expectativa dos estados mais tardios, que é o caso do Mato Piba, ainda é muito alta. Então, como a safra por lá está se consolidando agora e a colheita vai engrenar agora em março, então a gente talvez tenha aí ajustes, um compensa o outro, né? Enquanto a gente tem perdas de produtividades aqui no sul, o centro-oeste e o próprio norte e o nordeste pode trazer surpresas positivas para a gente em termos de produção. E aí, Elaide, se a gente pensar nesses números, né, 168 milhões, mesmo com essa redução, é uma safra muito grande se a gente olhar para o que o Brasil costuma colher, né? Sim, é a safra recorde do Brasil, né? O ano passado, eu trouxe aqui para vocês, segundo a Conab, a gente colheu 148 milhões de toneladas, arredondando. A nossa maior safra anterior registrada, a maior produção já registrada foi em 22, 23, com 156 milhões de toneladas. Então, aí a gente tem uma grande oferta de produto no mercado, apesar desses problemas que a gente tem localizados em alguns estados, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra. E se a gente pensar no pós-colheita, lá de trabalhos de logística, de entrega desses grãos, produtor e todo mundo da cadeia precisa ficar muito atento porque é um grande volume chegando, tem regiões ainda com chuvas e tudo isso pode dificultar, né? Eu acho que o grande drama desse momento é que o Mato Grosso, Goiás sofreram um atraso de uns 25 dias de colheita, aproximadamente, e isso fez engarrafar essa entrada de volume, né? Em fevereiro está entrando um grande volume de soja, tanto no Centro-Oeste, aqui no Sul, puxado pelo Paraná, o próprio Mato Grosso do Sul, então tem um volume abundante entrando na mesma hora. Então é isso que você vê refletindo no custo da logística, né? O produtor não vê o preço reagir tão firme no interior quanto ele vê, às vezes, o pessoal no porto pagando um pouco mais devido a essa pressão logística que a gente tem, né? Isso é um gargalo que a gente vem vendo. Em janeiro foi embarcado muito pouca soja, muito pouca exportação de soja, sobrou tudo para fevereiro. Fevereiro ainda acumula atraso de janeiro e deve empurrar para março. Então, ainda pelo menos em março, a gente deve ver o pessoal correndo atrás aí para organizar a casa, os embarques e administrar esse custo logístico mais alto também. E se a gente pensar na sequência das atividades, esse avanço da colheita da soja também propiciou um avanço no plantio da segunda safra de milho? Sim, o plantio de milho safrinha avançou bem, especialmente, como eu falei para vocês, nas regiões onde o fim do vazio está chegando, né? O fim do vazio, desculpa, a janela ideal de plantio. Dia 28 de fevereiro é uma data limite para o plantio, seguro agrícola em algumas regiões importantes, como é o caso do estado do Mato Grosso, sudoeste de Goiás, o oeste do Paraná. Então, o oeste do Paraná com tudo plantado, não teve uma grande preocupação, mas Mato Grosso e Goiás aceleraram muito a colheita de soja e já veio atrás aí o plantio da segunda safra, né? Inicialmente a gente esperava um atraso muito maior na semeadura, mas me parece que vai ser menor do que o esperado anteriormente. O pessoal vai conseguir colocar aí os trabalhos
de plantio de safrinha em dia. Mato Grosso mesmo, já para ilustrar para vocês, tem 75% do milho safrinha plantado, principal produtor, ritmo em linha com o ano passado, à frente da média de 5 anos. Então, aí, essa próxima semana, né, a gente vai ter um novo número agora na próxima quinta-feira. E com certeza vai repetir esse bom avanço, deixando boa parte do cereal plantado dentro de uma janela muito boa. E quando a gente fala especialmente do milho, né, Alaide, esse plantio dentro da janela é muito importante para garantir potencial produtivo, né? Com certeza. É sempre um grande desafio colocar o máximo de milho possível dentro dessa boa janela. A única ressalva que a gente faria, apesar, né, de ter essa expectativa que atrasar mais e não vai atrasar tanto, é que existe uma concentração. Fevereiro concentrou uma grande área plantada de milho, especialmente Mato Grosso e Goiás, para a gente ilustrar aqui. Isso não é bom. Porque se lá na frente tiver uma diversidade climática que a gente não consegue prever, né? Mas teria uma grande parte do milho plantado numa mesma época. Mas esses são aqueles poréns para o futuro, já que a gente venceu o plantio, a gente já está de olho no que pode acontecer lá na frente, né? Alaide, obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que a gente com certeza tem que ficar de olho nessa safrinha, né? O preço do milho aí o produtor vê subindo aí entre safra de milho, pessoal preocupado com essa safrinha, qual é o tamanho. É, então, eu acho que é um ponto bem para ficar atento, porque o potencial está todo em aberto e o que a gente pode ver para esse segundo semestre, né? A gente aqui da Geogral fica à disposição, faz esse acompanhamento semanal de safra. Se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, é só chamar a gente por aqui. Alaide, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar Só me chamar. acompanhando esse avanço dos trabalhos. Obrigado, até a próxima. Imagina, até. Tchau, tchau. Essa a Alaide Zierman, analista de mercado da G-Rural, conversou com a gente para mostrar como é que estão esses trabalhos de colheita da soja, plantio do milho aqui no Brasil. Colheita teve um grande avanço na última semana, saltou de 23% da área para 39%, ficando em linha com os 40% do mesmo período do ano passado. E aí esses avanços estimulados por uma melhora das condições climáticas nos últimos dias, especialmente em Mato Grosso e em Goiás. Expectativa da G-Rural, uma produção de 168,2 milhões de toneladas no Brasil, o que é menor do que a estimativa anterior de 171 milhões de toneladas. Essa redução veio em função de problemas, especialmente no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, mas por outro lado, estados como Mato Grosso e Goiás ajudaram a compensar um pouquinho essas perdas, então por isso essa redução no total de produção brasileira não foi tão grande na visão da AG Rural. Ao mesmo tempo, a empresa aponta o avanço dos trabalhos da segunda safra de milho, também se aproximando das médias dos últimos anos e deixando mais partes, mais áreas de milho segunda safra dentro da janela ideal, o que é bastante fundamental quando a gente pensa em potencial produtivo. Claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses trabalhos de colheita da soja e também avanço do plantio do milho aqui no Realidades da Safra. Vamos continuar o nosso giro, continuar recebendo os nossos entrevistados, os nossos convidados. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado da Bahia, para acompanhar como é que estão as atividades dessa safra no estado baiano. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jackson Waller, diretor da ProSoja Bahia, já está aqui conosco por vídeo. Jackson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. É um prazer todo nosso de estar podendo compactuar as ideias e as notícias do Oeste Baiano com vocês aí. Em nome da ProSoja, eu agradeço o convite e a participação. Jackson, vamos olhar para a colheita da soja primeiro. Conta para a gente como é que estão esses trabalhos por aí. O produtor vai conseguindo bons resultados até esse momento, né? O que tem visto já desde o início da colheita das áreas irrigadas, um ano perfeito para a cultura da soja na Bahia. Plantio bem estabelecido, uma época boa, uma janela de plantio bem curta e cedo, né? Talvez o plantio mais precoce da Bahia que já teve na história da soja na Bahia. Foi um plantio muito rápido, então, e o clima correu muito bem em janeiro e fevereiro, novembro e dezembro. Então, janeiro e fevereiro agora também, chuvas boas em janeiro, e agora fevereiro a colheita começou nas áreas de sequeiro essa semana. Tem algumas áreas começando agora, dentro dessa semana aí, mas até agora os resultados de colheita surpreendendo.
muitas pessoas aí colhendo acima do esperado, soja muito bom. É lógico, tem muita coisa para acontecer, ainda muita área para ser colhida. Vai até estar iniciando aí, talvez aí com 3, 4, 5% de área de sequeiro colhido, talvez nem isso, tem produtor que não começou, mas até agora as produtividades são surpreendentes. Estão, inclusive, acima do registrado na safra passada, né, Jackson, essas produtividades? Com certeza, Guilherme. Ano passado, nós tivemos, a safra passada, talvez o pior plantio mais estressado da Bahia, por ser um dezembro, novembro e dezembro muito complicado de chuva. Já esse ano aí, talvez o melhor plantio da história da Bahia foi essa safra agora 24/25. Em decorrência de um plantio perfeito, com tecnologia e o clima ajudando, a gente sabe que a Bahia surpreende todo ano, né? Se a gente pegar o histórico das médias nacionais, a Bahia sempre desponta, justamente por aquela questão climática, a questão de luminosidade, altitude. Então, a Bahia tem essa característica aí por produzir soja com excelência. Então, esse ano, pelo que a gente está percebendo aí, vai ser mais um ano que a Bahia vai surpreender com a melhor média nacional. A gente não consegue identificar ainda a média final, porque ainda tem soja ainda precisando de chuva. Inclusive, aqui na cidade do Luiz Eduardo Magalhães está chovendo quase todo dia, dando uma pancadinha de chuva. Mas algumas regiões ainda estão precisando de chuva e faz uns dias que não chove. As chuvas aqui no país estão muito localizadas. Então, tem região que está chovendo todo dia uma pancadinha e tem região que não está tendo chuva já há 20 dias. Então, essa média final da Bahia ainda tem alguma coisa a depender de água. Mas a gente sabe que o soja que está pronto, já não precisa mais de água, com certeza serão boas produtividades. E até quando que devem se estender esses trabalhos de colheita, Jackson? Olha, eu tive propriedades ontem, inclusive associado da ProSoja Bahia, um dos diretores aqui. Eles já estão aí com quase 5, 10% de área colhida. Está chegando o Marca do Sul para ajudar. Essa colheita da Bahia vai ser muito rápida, pelo plantio, que também aconteceu muito rápido. Então, eu acredito que a safra da Bahia, até dia 20 de março, praticamente, a gente vai estar concluindo. Alguns produtores acabam até antes, outros vão alongar um pouco mais. Mas vai ser uma colheita muito rápida, dependendo da chuva, de como vai se comportar o mês de março. A gente não espera nada de clima de muita chuva no mês de março, porque vai ser chuva espaçada. Mas a chuva na colheita é um fator que atrapalha e que pode levar à produtividade, perder peso à cultura, né? Perder qualidade de grão, mas não acredito que atrapalhe a colheita por muito tempo, não. Eu acho que, se chover bem, se não atrapalhar, a colheita finaliza até dia 20 de março, a gente já está com a colheita na Bahia praticamente finalizada. E Jackson, a gente tem esses bons resultados em campo. Quando a gente olha para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor baiano avançar com as vendas? Eu vejo que a questão de comercialização do grão é um dos fatores que está mais deixando o produtor preocupado. Primeiro que as três estão com o pé atrás de comprar. A gente vê produtor que não tem contrato, tendo que armazenar soja em casa, em silo bolsa, por não estar conseguindo virar o mercado, está meio frio. O preço está ruim e um dos fatores que mais implica na lucratividade é preço. Né? Produtividade faz um grande diferencial, mas produtividade tem valor de venda bom, a gente não consegue rentabilidade. Então, o que está acontecendo hoje é que a gente vê que o produtor está com o pé atrás na questão de comprar máquinas e investir na nova safra, justamente devido ao preço. Agora, a questão vai ser segurar essa produtividade, esse produto na fazenda, colher, armazenar, quem tem silo, quem tem armazém, ou silo bolsa, porque as empresas estão realmente bem travadas em relação a receber o produto que não foi comercializado ainda. Então, cada produtor vai ter que se adaptar a isso e organizar com o silo bolsa, guardar o excedente e esperar uma comercialização futura. O preço hoje está fraco, a gente pode falar que não está nada atrativo para venda, mas a gente espera aí que talvez no segundo semestre as coisas melhorem. Mas hoje, realmente, as médias de preço aqui na região tá bem abaixo do que o produtor precisa para realizar lucro aí, para ter uma safra com bons resultados financeiros. Jackson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu só gostaria de agradecer você, Guilherme, a Notícias Agrícolas também pela oportunidade.
e desejar a todos os produtores da Bahia uma boa colheita, que tudo corra bem, que a gente consiga finalizar uma safra recorde na Bahia, com bons resultados de produtividade, e torcer para que o preço venha se ajustando para cima aí, para a gente conseguir ter sucesso financeiro também. Um grande abraço a todos, obrigado aí pela entrevista, pela oportunidade da ProSoja Bahia estar mais uma vez na rede com vocês. Jackson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses trabalhos de colheita aí na Bahia. Um abraço, até a próxima. Tá, joia. Um abraço a vocês todos aí. O Jackson Waller, diretor da ProSoja Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja 24-25. Estado baiano que tem esses trabalhos ainda no começo, cerca de 5-10% das áreas colhidas das lavouras de sequeiro, mas com bons resultados até esse momento. Médias de produtividade passando das 66 sacas, algumas áreas até com 88 sacas por hectare, produtividade acima do registrado na safra passada, e aí com esses trabalhos que devem se estender até o mês de março, expectativa de superar as médias de produtividade da safra passada, o Jackson destacando as condições climáticas bastante positivas para o desenvolvimento dessa safra lá na Bahia nessa temporada 24-25, durante toda ela, desde lá do plantio até este momento de colheita. Jackson também destacando a situação da comercialização, aí sim uma preocupação por parte dos produtores que não conseguem encontrar preços muito positivos, as traders também um pouquinho fora do mercado, e aí o produtor focando mais nesse momento nos trabalhos de colheita e deixando essa comercialização para um momento mais à frente. Claro, a gente vai seguir acompanhando esse avanço dos trabalhos lá na Bahia, aqui na nossa programação do Realidades da Safra. Vamos receber mais um entrevistado, mais um convidado, dessa vez para falar um pouquinho sobre essas condições de clima para o avanço das atividades de campo que a gente vem registrando nos últimos dias. Vamos receber o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, já está aqui conosco por vídeo. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá a todos os telespectadores, é sempre um prazer falar com vocês. Felipe, os últimos dias, as últimas semanas foram importantes para o avanço dos trabalhos de colheita da soja. Teve uma melhor condição climática para o produtor conseguir entrar em campo e realizar essas atividades, né? Exatamente. Aqui, não apenas no Brasil, mas na Argentina, aconteceu algo muito interessante que foi, desde o fim de janeiro, em fevereiro principalmente, nós tivemos uma mudança no clima que foi a volta das chuvas para a Argentina, muito importante para recuperar as lavouras que estavam sofrendo muito com a seca, as lavouras de soja e milho, e reduzir as perdas que eles vinham tendo. E no Brasil a gente teve baixas precipitações abaixo da média, que permitiu as operações de campo. A gente fala operações de campo, a colheita da soja e o plantio do milho safrinha, milho de segunda safra, muito importante. Lembrando que para aquele produtor que plantou a soja tardiamente, vamos dizer ali na segunda quinzena de novembro, início de dezembro, talvez essas chuvas estejam ali impactando as suas lavouras. Isso a gente vê um pouco mais no Rio Grande do Sul, que normalmente planta mais tarde do que o Mato Grosso, por exemplo. Por lá, essa chuva abaixo da média e também temperaturas, o calor um pouco mais forte, já não agrada tanto as lavouras, plantas, vem reduzindo o seu potencial produtivo. Mas para o Mato Grosso, que produz quase 50% do milho safrinha, essa seca, essa baixa precipitação nas últimas semanas tem sido sim muito importante para que os produtores consigam colher a soja, plantar o milho safrinha, e isso tudo antes aí do fim de fevereiro. Vamos ver como vai ser os próximos dias. A expectativa para esses próximos dias, Felipe, é dessa manutenção de condições positivas para o avanço de colheita? Quando a gente fala para a maior parte do Brasil, sim, focando para o Mato Grosso, nós temos um cenário um pouco diferente. Nós trabalhamos aqui com dois modelos meteorológicos diferentes, tá? Um é o europeu, o modelo europeu, esse MWF, o outro o modelo americano, GFS. O modelo europeu, ele aponta chuvas acima da média para o oeste do estado, tá? E abaixo da média para o leste. Então, separando o estado em duas partes. Porém, exatamente oposto a isso é o que o modelo americano prevê para os próximos dias. Então, pensando no cenário, no pior cenário possível, seria que o modelo americano estivesse certo para o leste e o europeu para o oeste.
porém o melhor cenário possível é exatamente o oposto, o modelo europeu estar correto para o leste e o americano para o leste. Então a gente tem que realmente aguardar para esses próximos dias, mesmo que tenha as chuvas um pouco acima da média, ainda é um pouco mais favorável do que a gente observou lá em janeiro, em meados de janeiro, quando as chuvas estavam bem acima da média e limitando, dificultando a entrada do maquinário para realizar as operações de campo para o Mato Grosso. Para o restante do país, chuvas abaixo da média, um pouco mais de atenção para o Rio Grande do Sul, que deve ter baixa precipitação e temperaturas acima da média. Aliás, nós estamos acompanhando a previsão. Há uma previsão de uma onda de calor, uma volta da onda de calor, principalmente para o centro-sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E ali, Rio Grande do Sul, é onde a gente pode ter temperaturas máximas acima de 40 graus Celsius, o que aumenta a evapotranspiração e, associado a uma baixa precipitação, vai resultar numa queda ainda mais forte da umidade do solo, aumenta o estresse hídrico, aumenta o estresse térmico das plantas, elas vão ter que gastar mais energia ao invés de realizar o enchimento de grãos, com a própria manutenção, com a respiração. Então, uma atenção ali para o Mato Grosso e também para o Rio Grande do Sul, por situações um pouco diferentes. E aí, nesse cenário de calor e baixa umidade, Felipe, o produtor também precisa ter atenção para evitar incêndios nas lavouras conforme ele vai avançando com essas atividades, né? Exatamente. Aí a gente volta ali para Mato Grosso do Sul, onde as chuvas, desde o início do ano, se a gente olhar a precipitação acumulada desde o dia 1º de janeiro, a precipitação acumulada é a menor dos últimos 20 anos. Então, do dia 1 de janeiro até o dia 26 de fevereiro, a gente tem um cenário no Mato Grosso do Sul bem atípico, tá? A menor precipitação comparado com os últimos 20 anos, similar ali ao que aconteceu no ano passado. O ano passado a gente teve uma quebra forte da soja para o Mato Grosso do Sul. Esse ano a gente deve ter uma produtividade ruim, não tão ruim quanto a do ano passado, mas sim abaixo da média, tá? Mas, como você disse, essa baixa precipitação e associada ao calor pode sim aumentar o risco de incêndios, principalmente no Mato Grosso do Sul. E se a gente pensar lá no Rio Grande do Sul, Felipe, a gente vem acompanhando nessa situação difícil do produtor gaúcho, não só nessa safra, né, em safras passadas também, essa situação tende a continuar complicada olhando para o clima daqui para frente. Sim, Rio Grande do Sul, nós tivemos algumas chuvas favoráveis nos últimos dias, mas até quanto isso foi benéfico para recuperar ou até quanto recuperou as lavouras? É de fato que nós tivemos uma recuperação das lavouras no Rio Grande do Sul, certo? Mas, ao nosso ver, quando a gente analisa os dados, apenas reduziu a quebra e não recuperou totalmente a condição das lavouras, tá? Foi importante para recuperar ou diminuir as perdas, mas quando a gente olha para o futuro, a previsão, os próximos dias, pelo menos as próximas 2 semanas, é de uma previsão novamente desfavorável, com baixa precipitação, baixo volume de chuvas associado ao calor, e isso vai dificultar aí ou vai interromper a recuperação das lavouras no Rio Grande do Sul. Então, aquele impulso final que a gente poderia ter caso tivéssemos uma continuidade das chuvas, isso não vai ocorrer daqui para frente e a gente tem um interrompimento aí da recuperação das lavouras no Rio Grande do Sul. E se a gente pensar na sequência, Felipe, olhando aí para a segunda safra de milho, como é que estão as condições para o início de desenvolvimento dessas áreas? Nós temos uma umidade do solo baixa em algumas regiões importantes, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Para esse momento, a preocupação é baixa e até mesmo essa baixa precipitação tem sido favorável para que os produtores consigam plantar o mais rápido possível, tá? E isso por quê? Porque a época das águas, das chuvas, ela está terminando. Ali, a partir de março, o volume de chuvas já começa a diminuir e também a radiação solar. A planta ela precisa não só de água, mas de luz para se desenvolver bem, tá? Então, quando a gente tem um plantio tardio, a gente tem provavelmente um menor volume de chuva, se for um ano típico, e com toda certeza uma menor luminosidade para o desenvolvimento dessas plantas. Então, sem preocupação quanto à umidade do solo neste momento, tá? De fevereiro até 10 de março, meados de ali de março. Após isso, a gente começa a já chamar mais atenção à umidade do solo.
Para Mato Grosso, é importante que os produtores consigam realizar o plantio dentro da próxima semana, né, finalizar o plantio ou tentar plantar a maior parte possível dos seus terrenos, mas alguma coisa ainda deve ficar ali para o fim da primeira quinzena, início da segunda quinzena de março, e isso é onde chama mais atenção. A gente tem que analisar o quanto do milho safrinha é, em Mato Grosso ficará como um plantio tardio. Aí a gente começa a trabalhar as nossas estimativas de produtividade baseado no plantio tardio, o que vai reduzir possivelmente o potencial produtivo das lavouras do Mato Grosso. Esse milho plantado fora da janela, Felipe, ele expressa bastante isso na produtividade, né? Tira bastante potencial plantar esse milho um pouquinho fora da janela, né? Sim, naturalmente você já tem um menor volume de chuvas e também uma menor luminosidade solar. Digamos que se a gente tiver um período seco, maio ali, abril, maio, com volume de chuvas acima do normal, você ainda tem um menor volume uma menor luminosidade solar, uma menor radiação solar, o que já ajuda a reduzir o potencial produtivo. Mas o que nós temos visto nos últimos anos não é um excesso de água, um excesso de chuvas para Mato Grosso, nos últimos anos. Então, se tudo seguir como tem ocorrido nesses últimos 4, 5 anos, é um volume de chuvas próximo do normal ou abaixo da média. Isso é o que aponta, inclusive, os modelos meteorológicos de médio e longo prazo. Para os próximos 3, 6 meses, são de chuvas próximo ou abaixo da média. Então, os modelos ainda não estão prevendo, ou pelo menos por enquanto, para os próximos 2, 3 meses, chuvas acima da média para a região central do Brasil. Então, o que a gente pode esperar é um plantio tardio com esse milho, essas lavouras, sofrendo mais com a seca do que o normal ali em Mato Grosso. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Agora, realmente, a atenção vai ser para o progresso do plantio do milho safrinha e muita atenção do quanto desse milho safrinha será plantado tardiamente, quando falo tardiamente, ali em meados de março ou mesmo fim de março. Esse vai ser realmente um ponto decisivo para a gente determinar aí o potencial produtivo da lavoura do milho de segunda safra do Brasil. No mais, é acompanhar semanalmente as condições para saber se tem boas condições, condições favoráveis para o início do milho safrinha ou mesmo para o plantio do cereal. Então, de restante, nós estamos aqui à disposição. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco e ficamos aí até a próxima. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente siga acompanhando essas condições para o desenvolvimento da segunda safra de milho. Um abraço e até a próxima. Abraço, obrigado, Guilherme. Esse é o Felipe Reis, analista de safras da Earth Daily Agro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as condições de tanto avanço da colheita da soja, como também avanço de plantio do milho neste momento no Brasil. Os últimos dias foram de melhores condições de clima nos principais estados produtores do país para o avanço da colheita. Essa expectativa é de que essas boas condições continuem nos próximos dias em boa parte do país para o avanço dessa colheita e aí também garantindo o avanço do plantio do milho. Felipe destacando a importância de fazer essa semeadura da segunda safra dentro da janela ideal, as importantes perdas de potencial produtivo que acontecem com esse plantio fora da janela e um pouquinho das expectativas desse momento para o desenvolvimento dessa segunda safra. Claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todas essas condições para o desenvolvimento da safrinha de milho aqui na nossa programação do Realidades da Safra. Vou aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Todo mundo acompanhando a gente, a Beatriz Borges mandando o seu bom dia, o Luiz Melo, o Renato Melo Rodrigues, todo mundo acompanhando ao vivo o Realidades da Safra de hoje, desta quarta-feira. Vamos seguir a nossa programação, seguir trazendo informações para vocês sobre o desenvolvimento das lavouras das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra.
Destaque no Notícias Agrícolas, trabalhos de plantio do milho ganharam ritmo, mas ainda há risco de produtividade, bastante em linha com o que a gente acompanhou com os nossos especialistas hoje aqui, tanto da G-Rural quanto da Earth Daily Agro. Os trabalhos de plantio da segunda safra de milho passaram da metade. Nas estimativas do Brasil, de acordo com a Conab, 53,6% da área de milho plantada até o último domingo, dia 23 de fevereiro. As atividades tiveram grande evolução nessa última semana, saindo dos 35,7% da semana anterior e saltando quase 18 pontos percentuais em apenas uma semana. Com relação ao mesmo período do ano passado, os trabalhos seguem atrasados ante aos 59% de áreas plantadas até o dia 24 de fevereiro de 2024. Alguns estados mais avançados são Mato Grosso, Paraná, Goiás, Tocantins, também se estendendo por outras localidades. E aí as expectativas vão apontando essa dificuldade de plantio, especialmente esse olhar para o final da janela, como o Felipe acabou de destacar aqui para a gente. Lá no Mato Grosso, o Clayton Gower, que é superintendente do IMEA, destacou justamente esse cenário, uma expectativa de que 25% da área fique fora da janela ideal de plantio, o que na visão do Clayton não é uma definição de baixa produtividade, mas é um sinal de alerta ligado, olhando para as condições climáticas, especialmente em meados de abril, quando essas lavouras vão estar no seu enchimento de grãos, naquela fase mais primordial para o desenvolvimento, para o enchimento de grãos, para a definição da produtividade. Outro ponto bastante importante destacado que a nossa equipe ouviu dos entrevistados foi dificuldades de clima já aparecendo em algumas localidades. Lá no Paraná, região de Palotina, o Edmilson Zabotti conversou com a gente há alguns dias aqui no Realidades da Safra, trouxe justamente essa visão. As lavouras já implementadas, com início positivo de germinação, mas já com um alerta ligado para chuvas, o Edmilson destacando que os próximos 10, 15 dias precisavam registrar essas precipitações, senão já começaria a acontecer perdas de potencial produtivo para o milho lá da região. Claro, a gente vai seguir acompanhando toda a nossa equipe esse desenvolvimento de segunda safra aqui no Brasil. Vamos olhar agora para o algodão, porque a Stonex divulgou estimativas de exportação, aumentando esses números, o que pode ser um recorde de exportação de algodão brasileiro em 2025. A exportação de algodão do Brasil nessa safra 24-25 foi estimada em recorde de 2,9 milhões de toneladas, alta de 3,6% comparado com a safra passada, de acordo com a consultoria Stonex. No ciclo passado, o Brasil foi o maior exportador global e embarcou 2,7 milhões de toneladas, um número, portanto, inferior à estimativa para este ano. Abre aspas para o Rafael Bulaskowski, analista de inteligência de mercado da Stonex. Caberá agora ao observar se o Brasil conseguirá manter o nível aquecido nas exportações, mesmo com uma apreciação do real nos últimos 2 meses de 2025. Então, estimativas mais positivas para exportação de algodão aqui do Brasil. Vamos olhar agora para o feijão, porque os trabalhos de campo seguem avançando, tem colheita acontecendo neste momento, tem preparativos para plantio da próxima safra e o Notícias Agrícolas ouviu há alguns dias o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF. Eu conversei com ele aqui na nossa programação, ele trouxe algumas dessas perspectivas, tanto para essa safra que está sendo colhida, quanto projetando essas estimativas de plantio para a próxima temporada. Vamos acompanhar agora o que o Marcelo Líderes destacou aqui para a gente. É que nós estamos aí no momento de volta a uma realidade, eu diria, entre aspas, tá? Depois de um período relativamente longo em que o feijão disputou muito espaço com a soja, agora tem aparecido mais áreas aí para feijão. Então, consequentemente, a margem do feijão ou o tamanho os valores efetivamente vendidos tendem a ter uma média de preço menor. Então, cada vez mais, como em tudo na vida, o produtor está se preocupando em melhorar a questão do custo dele, né? Então, ter uma produtividade melhor com um custo razoável, né? Isso tem sido objeto de muita discussão, muita conversa dentro do Clube Premier dos produtores, porque é um desafio bastante grande. Você vê áreas aumentando de irrigação e, por outro lado, você não vê mercado aparecendo para feijão carioca. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, mas é uma iniciativa que vai demandar um período de investimento de 2 anos, 3 anos, até que a gente tenha aí um volume importante de feijão sendo exportado. E aqui no mercado interno,
o que a gente tem visto é exatamente isso, uma primeira safra que teve uma distinção de um feijão extremamente danificado, feijão manchado, feijão brotado, e esse feijão vendido de 120 a 160 reais, vamos dizer, puxou o mercado como um todo para baixo. E o feijão extra, pouca oferta. Então, 210, 220, 230, hoje praticamente não existe um feijão extra sendo ofertado no mercado, a não ser o feijão que estava armazenado desde agosto, setembro do ano passado, em câmaras frias, que tem uma qualidade superior àquilo que tem disponível no mercado hoje. A tendência para o mês de março é que nós tenhamos pouca colheita, mas ainda temos esse saldo de feijão danificado. É possível que nós tenhamos uma abertura, uma diferença maior de preço entre o feijão extra e o feijão comercial, porque tem menos feijão extra, até que entre a segunda safra. Não tem aí uma perspectiva de explosão de preço, de alguma coisa aí que venha a remunerar muito melhor do que está remunerando. No caso do feijão preto, nós alertamos muitas vezes, né? Faça o plantio apostando em exportação se você tem um contrato com um exportador. Por quê? Porque existia a possibilidade de nós termos, pelo menos nesse início de ano, um volume menor de exportação, e é o que está acontecendo. Existe exportação, mas não no volume que nós tivemos no ano passado, que possa impactar no mercado de maneira positiva, aumentando o preço. Então, os produtores estão negociando lentamente, fazem bem, não adianta colocar tudo de uma vez o feijão no mercado, e os preços têm oscilado de 180, 190 feijão preto comercial até 220, 210, mas existe aí uma safra que está bem plantada e que vem muito bem. O que compensa tudo isso, ou eu diria um viés positivo nesse cenário, Guilherme, é que a demanda ela está boa. Por quê? O preço caiu bastante, a gente tem inflação de alimentos, então a cesta básica ou o rol de alimentos que o consumidor tem no supermercado, de maneira geral, andou subindo, e o feijão é um contraponto, é aquilo que contrabalança agora, junto com o arroz, tendo um preço menor para o consumidor. Então, o consumo está full. Você está vendendo, quem quer comprar está comprando, e tem feijão, todo mundo tem acesso. Existe feijão muito barato no mercado, R$ 4,00 o quilo, o que é um valor acessível, né? Cestas básicas, enfim, existe um consumo franco de feijão nesse momento. Esperamos que isso continue assim, mas acende uma luz amarela aí para o futuro. Né? Como é que vai ser o plantio do feijão irrigado esse ano? Aumenta a área irrigada, as opções para os produtores não são tantas, né, quando parte para a irrigação, e o feijão tem que tomar um cuidado, porque existe um limite para feijão carioca, como a gente já comentou agora há pouco, né? E existe um mercado mundial com preços um pouco mais baixos nos demais feijões. É um desafio para o setor, é um desafio para o produtor, um momento mais que requer aí maior atenção de todos nós nesse mercado. Vamos olhar agora para o arroz, porque a colheita está avançando e isso tem trazido impacto nos preços neste momento. Os preços do arroz em casca seguem em queda e, segundo os pesquisadores do CPEA, além da proximidade da entrada mais efetiva do cereal da nova safra, a necessidade de liquidação de estoques e a ausência compradora reforçam a pressão sobre as cotações. Na semana passada, as baixas foram as mais intensas deste ano. No geral, a gente segue analisando os dados de maior disponibilidade da casca, então o impacto direto do avanço da colheita nos preços neste momento registrados para o arroz. Vamos olhar agora para uma situação lá do Pará. A gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas a situação das taxações para exportações do agro. A gente esteve algumas vezes com o presidente da ProSoja do Pará, o Vanderlei Silva Taides, destacando essa situação, e nessa semana, informação positiva,
boa para o produtor paraense, o governo decidiu voltar atrás e tirar essas implementações das taxações. O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na noite desta terça-feira, dia 25, o fim da taxa sobre exportações agrícolas no estado. A medida, que já é aplicada em outras unidades da federação, havia sido aprovada em dezembro e entraria em vigor no próximo mês, mas foi cancelada. Nós vamos acabar com a taxa do agro. Você que é produtor e que exporta sua produção, fique tranquilo, estou enviando o projeto de lei para revogar esta cobrança, declarou o governador paraense. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Milho e Arroz do Pará, a AbroSoja Pará, o Vanderlei Silva Taides, reconheceu a importância de investimentos estatais na modernização da infraestrutura logística, mas alertou sobre os desafios enfrentados pelo setor. O produtor vem de um período difícil, com estiagem e baixa comercialização. Precisamos de uma solução que seja viável para os produtores e que também fortaleça o Estado em infraestrutura. É um momento que exige cautela, afirmou a Taides. Então, uma vitória para o setor produtivo lá do Pará. O fim da taxa das exportações do agro, que entrariam em vigor no próximo mês. O governador do Pará já anunciou a revogação desta medida. Vamos olhar agora para o setor de hortifruti, setor de FLVs. A Comissão de Hortaliças, de Flores e de Fruticultura se reuniram junto à Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, nesta segunda-feira, uma reunião conjunta para discutir a lei de bioinsumos e a compatibilidade entre contrato de safra e benefícios sociais. Estiveram presentes os presidentes da comissão, Rodolfo Molinari, a Lígia Falange, da Fruticultura, a assessora técnica da CNA, Letícia Fonseca, vice-presidentes das comissões e representantes das federações estaduais e do setor produtivo. O coordenador de Relações do Trabalho e Previdência Social, Rodrigo Ungueri, falou sobre a compatibilidade entre contratos de safra e benefícios sociais e a importância de informar os produtores rurais. Já a assessora técnica Letícia Fonseca explicou os pontos do marco legal dos bioinsumos aprovados no fim de 2024 e sancionado pela Presidência da República, que tem o objetivo de garantir ainda mais inovação tecnológica e sustentabilidade ao campo. A lei agora está em fase de regulamentação e serão trazidas as diretrizes sobre registro de biofábricas, bioinsumos destinadas à comercialização, dentre outros pontos. A Letícia ainda destacou que a lei trouxe segurança aos produtores que produzem bioinsumos para uso próprio. Então, discussões avançando em pontos importantes de benefícios sociais, também de uso de bioinsumos para setor de hortaliças, flores e fruticultura. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra de hoje. Registrar a participação também do Marco Mercúrio, mandando o seu bom dia direto de Caloré, lá no estado do Paraná. Daqui a pouquinho a programação do Notícias Agrícolas está de volta. O Erickson Cunha vai assumir a bancada do NA, vai conversar com o Denis Garcia, meteorologista da Meteorred, para trazer essas expectativas de tempo, de clima para os próximos dias. Então já vai mandando a sua mensagem aqui, deixa a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e o Denis conversam e trazem todas essas informações para você que está ligado aqui no NA nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui com o programa Realidades da Safra, mas daqui a pouquinho tem programação ao vivo para você acompanhando o NA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.